Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula online da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos tendo o privilégio, a oportunidade de estudar a carta a Judas. São 25 versículos. Nós já tivemos a nossa aula da semana passada, onde vimos as questões introdutórias da carta, e podemos estudar também a introdução, versículo de número 1 e versículo de número 2. Espero que você tenha tido um crescimento, tenha tido um entendimento satisfatório daquela primeira aula. Espero que você também tenha conseguido assistir mais vezes durante a semana. Eu queria deixar, irmãos, dois comentários aqui antes da gente entrar na nossa aula. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês que assistiram a aula, a todos vocês que deram os seus comentários, as suas contribuições, entraram em contato comigo pelo WhatsApp, pedindo para que fosse mais devagar ou para que explicasse melhor algumas questões. Agradecer também a vocês que entraram em contato com o pessoal da nossa mídia da igreja, pedindo para que fosse colocado mais frames, mais caixas de texto no texto, para que pudesse facilitar o entendimento. Agradeço por isso. Isso mostra primeiramente que vocês estão participando, estão assistindo e também que vocês têm interesse em crescer. Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é que eu quero te pedir, continue assistindo os materiais que temos disponibilizado aqui. Toda terça-feira temos o nosso culto de oração. Ele é feito uma transmissão ao vivo pelo Facebook da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Também na segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite, às 21 horas, soltamos o programa Boa Noite com Jesus, o programa de devocionais da nossa igreja. Todo domingo, às 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. E no domingo, às 19h30, temos então o nosso culto de adoração público, que também o último foi algo glorioso, algo que realmente edificou vidas. Recebemos opiniões muito valiosas, muito preciosas de fora, e que alegrou muito nosso coração, e isso nos motiva a continuar produzindo material em meio a toda essa situação de pandemia. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo em Judas. Já vimos, como eu já disse, versículo 1 e 2, iremos caminhar hoje para o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Mas antes de entrarmos no texto, antes de lermos o texto de Judas, eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça, possamos orar a Deus. Vamos falar com Deus antes de começar a nossa atividade, para que Ele possa assim abençoar tudo aquilo que queremos fazer. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado ao Pai por esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado ao Pai pelo teu cuidado manifesto em nosso favor. Obrigado ao Pai por esta oportunidade de estudarmos a tua santa palavra. Fala conosco, ó Deus, através desse texto em Judas. Fala conosco, ó Pai, através das belezas da tua sabedoria. Que possamos entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesse trecho que iremos estudar hoje, e que sejamos sim edificados e abençoados pela tua rica palavra. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, Senhor. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Ok, irmãos, ok, amigos, ok, companheiros. Judas, já estudamos semana passada as questões introdutórias do livro, autoria, propósito, as questões polêmicas do livro, se ele entraria ou não no cânon. A nossa aula está disponível no site e eu te convido a assistir ela para que você possa se ambientar na carta de Judas. Se você já assistiu, continue comigo a partir de agora. Se ainda não assistiu, pode assistir essa aula que não vai te prejudicar em nada, tá bem? Mas volte lá e assista, porque foram tratadas questões muito relevantes e tiramos bastante coisa da introdução da carta. Inclusive, um irmão da nossa igreja falou que deveria ter tido uma aula só para a introdução, pela grandiosidade das informações que temos ali, mas que passamos apenas de forma superficial, como tem sido os nossos estudos apenas introdutórios às cartas, tá bem? Ok, Judas, versículos 3 e 4. Nós chegamos agora no propósito da carta, tá bem? Judas vai apresentar o propósito da carta. Por que ele está escrevendo isso? E eu dividi em duas partes essa parte do propósito, aqui, versículo 3 e 4. A primeira parte está no versículo 3. Judas fala o que ele está escrevendo e o que a igreja deve
fazer. Então a primeira parte, versículo 3, ele fala o que ele está escrevendo e ele fala também o que ele espera que a igreja faça partindo do que ele está escrevendo. A segunda parte, Judas fala por que a igreja deve fazer o que ele está ordenando. Isso está no versículo 4. Então o versículo 3, ele fala o que ele está escrevendo e a segunda parte, por que a igreja tem que responder positivamente aquilo que ele está falando. Então ele vai mostrar um problema e aí ele pede que a igreja responda de forma positiva. E nesses dois versículos nós temos o propósito do livro. Como já foi dito na aula passada, a carta a Judas é uma carta apologética, ou seja, uma carta de defesa à fé. Tá bem? É uma carta para defender a fé, para incentivar, exortar os crentes à defesa da fé. E Judas fala o que a igreja deve fazer. Vamos ler o versículo 3 e 4 e depois nós vamos fazer como fizemos semana passada, irmãos. Nós vamos trabalhar termos por termos dentro do texto. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Como já foi dito, irmão, a carta ela escreve para incentivar os homens, a igreja, a batalhar pela fé. É uma carta apologética, então Judas escreve para refutar os falsos mestres. Tá bem? Então, ele fala o que ele vai escrever e o que a igreja deve fazer. Ele está escrevendo uma outra carta, a gente vê isso no versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência a escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco. Então ele estava escrevendo uma carta doutrinária, tá? Ele estava escrevendo sobre salvação, então uma carta sobre soteriologia, doutrina da salvação. Judas estava escrevendo essa carta e então ele se sentiu obrigado a escrever sobre outra coisa. Ele muda de uma carta doutrinária para uma carta apologética, tá bem? E essa mudança mostra que Judas conhecia a situação que as igrejas estavam vivendo. Como eu já disse, não se sabe se essa carta é para uma igreja específica ou se é para um grupo de igrejas que foram alvo do ensino de Judas enquanto ministro itinerante. Então ele começa a escrever e ele entende o que as igrejas estão passando. Ele conhecia a situação das igrejas, ele conhecia os riscos das igrejas. E aí ele começa a trabalhar alguns termos. O primeiro termo é comum salvação. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, irmãos, aparece também lá em Tito, capítulo 1, versículo 4. Não comum salvação, mas nossa fé comum aparece lá. E esse comum não quer dizer algo sem valor, algo ordinário, algo normal, mas é algo que tem em comum entre aquele que escreve e aquele que recebe a carta. Ou seja, a nossa salvação é algo que nós temos em comum. Nós temos tanto Judas quanto aqueles a quem ele escreve. A nossa fé comum, lá de Tito 1,4, também. Aquela fé que eu tenho e você tem, nós temos. E isso é muito importante. Quando a gente aplica Judas, ou aplicamos esse texto, esse versículo 3, para hoje em dia, nós vemos que existe algo que une toda a cristandade. Existe algo que liga todos os tipos de denominação cristã. O batista, o presbiteriano, o metodista, o anglicano, o luterano, a Assembleia de Deus, a Deus é Amor. Todas essas igrejas, elas têm algo em comum, ou deveriam ter algo em comum. Mas nós temos uma tendência forte de focarmos naquilo que é diferente. Em vez de nós focarmos na semelhança, a nossa tendência é focarmos na diferença. E então nós gastamos muito tempo discutindo outras questões. Não que as questões não sejam importantes, irmãos.
Assim como Judas estava escrevendo sobre salvação, que é algo extremamente importante, e ele muda para escrever sobre apologética, sobre defesa da fé, é importante que nós discutamos sim essas outras questões. Questões secundárias, como batismo, a forma de batizar, como quem pode participar da ceia, como é celebrar a ceia, também questões como governo de igreja. A igreja é governada por uma congregação, ela é congregada por um conselho de pastores, ela é congregada por um bispo só. Nós temos todas essas questões que são secundárias. São importantes? São importantes. São interessantes de estudar? São. Mas existe algo além. Existe algo que é central na nossa fé. Existem alicerces da fé cristã que tornam a igreja cristã em um grupo cristão. Entendimento de trindade, crença na trindade, entendimento da pessoalidade, da divindade de Cristo, né? Ou seja, a humanidade, a divindade de Cristo, entendimento da pessoalidade do Espírito Santo, entender o Espírito Santo como uma pessoa, não como apenas uma força ativa, ou um semideus, ou um Deus subordinado. Entender que o Espírito Santo é Deus como o Pai é Deus e como o Filho é Deus, mas que o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho. Entendimento de trindade. Salvação pela fé somente em Cristo. Ou seja, se um grupo se diz cristão, mas para a salvação eu tenho que fazer outras coisas, guardar determinado mandamento, ou passar por outras coisas, né, outras vidas, para que eu alcance essa salvação, esse grupo não é um grupo cristão. Tá bem? E a gente tem todas essas questões. Nós temos que ter o que é central da nossa fé. Tá bem? E eu gosto de trabalhar como central na fé, pensando na história da igreja, a doutrina da trindade, humanidade e divindade de Cristo e um entendimento do Espírito Santo enquanto pessoa. A igreja, e a fé e a salvação somente em Cristo. A igreja tendo isso, normalmente ela tende a ser uma igreja cristã e as outras coisas são minúcias secundárias, tá bem? Que podem sim ser discutidas teologicamente, mas não são essenciais para a fé. A pessoa não vai para o céu ou para o inferno porque ela celebra a ceia aberta ou uma ceia restrita. Isso aí não interfere na salvação, né, na cristandade de uma igreja, tá bem? E aí Judas começa. Ele fala sobre a fé que é comum, a fé que ele tem, que os outros têm também. Então ele fala, não vou pensar nas coisas pequenas, não vou pensar nas coisas... não estava pensando nas coisas secundárias enquanto escrevia para vocês. Estava pensando naquilo que nos é comum, naquilo que nos traz comunhão. E aí ele vai e fala, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Eu me senti obrigado. É uma obrigação dos líderes estarem inteirados do que está acontecendo e alimentarem a igreja de acordo com aquilo que está acontecendo. Como assim, Alberto? Vamos lá. Nós temos vivido numa época em que tem renascido uma forma de ver a Bíblia chamada liberalismo teológico. Que é o quê? Eu concordo com aquilo que me convém da Escritura. Tem coisas aqui que às vezes a pessoa acha que é mentira, tem coisas aqui que acha que é lenda, e tem coisas que ela acha que é verdade. Recentemente tem um vídeo rodando na internet de um pastor de uma igreja consideravelmente grande, em que ele fala que Deus não é soberano sobre todas as coisas. E ele fala que Deus não é soberano sobre todas as coisas porque existem estupros, existem crianças passando fome e existe coronavírus. Então se existem essas três coisas, obviamente outras mais, essas foram o exemplo que ele deu. Se existem essas coisas, logo Deus não é soberano sobre todas as coisas. E isso está na internet. E os nossos jovens estão consumindo isso, porque ele é um pastor que tem um forte apelo aos jovens. Teve um outro que falou que nós somos tão justos como Deus ou temos o mesmo valor que Cristo. Esse tipo de pensamento entra na igreja. E esse tipo de pensamento é o que nós estamos vendo hoje. É o que está acontecendo hoje. E é isso que os pastores fiéis têm que combater hoje. Não adianta você chegar na igreja e ver que os seus jovens estão começando a achar que Deus não é soberano e você querer tratar sobre questões de anjos. Porque não é essa a pegada da igreja hoje. Não é isso que está atacando a igreja. Então fala que Jesus eu tenho o mesmo valor que Jesus, sobrevalorizando o ser humano. Tá? Nós somos valiosos, mas não
iguais a Deus. Então coloca Jesus, nós em pé de igualdade com Deus. Isso é um problema grave. E isso tem que ser tratado. Não adianta você saber que os seus jovens, a sua igreja, está engolindo esse tipo de coisa e você chegar lá e querer tratar questões de aparições de Jesus no Antigo Testamento. Não vai ajudar. Tá bem, irmãos? Então, a gente tem que se sentir obrigado, tá? O texto fala, eu me senti obrigado a corresponder convosco, exortando a batalhar diligentemente. Ou seja, eu percebi que vocês estão com um problema e eu vou atacar o problema. Só que o que acontece? A maioria desses pastores, desses líderes, desses mestres que pregam esses tipos de coisas que eu falei agora, eles são muito populares. E aí acontece o quê? Aquele pastor da igreja do bairro, aquele pastor da igreja pequena, aquele pastor comum ali, ele fica receoso de falar sobre esse tipo de coisa. Irmãos, tem determinado pregador que está pregando isso. E isso é herético. Muitos pastores não querem falar sobre isso, porque ele pensa assim, poxa, mas minha igreja gosta tanto dele. Se eu falar contra esse tipo de pregação, eu vou perder meu rebanho. E aí o pastor fica colocando, como a gente diz por aí, colocando mel na chupeta, colocando panos quentes e deixando a igreja se alimentar do que não presta. E eu vou ser bem sincero, irmãos, líderes omissos, pastores omissos, professores omissos, mestres omissos, evangelistas omissos, são um câncer na igreja. Destroem a igreja. Pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de ter sido pastoreado nos últimos tempos por pastores tementes a Deus, pastores que não têm medo de falar a verdade, e pastores que confrontam o pecado, assim como confrontam o ensino equivocado. Outra coisa que eu louvo a Deus pelos pastores que eu tenho tido, que são pastores que selecionam quem ocupa púlpito na igreja deles. Como eu disse na aula passada, a carta não é escrita a pastores, a carta é escrita à igreja. Mas o pastor, ele é um filtro para quem vai subir no púlpito. O pastor é um filtro para quem vai cantar no louvor. Assim como a igreja também tem que ser esse filtro para quem vai subir no púlpito e para quem vai cantar no louvor. Tá bem? Líderes omissos são um câncer na igreja. Quem ocupa o púlpito? Pastores, eles têm que inteirar do que está acontecendo, entender os riscos que cercam o rebanho dele e então trabalhar em cima desses riscos. E Judas continua. Se sentiu obrigado a corresponder com eles, exortando a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar de forma diligente. Ou seja, sem dar brechas, sem esmorecer, focado nessa batalha pela fé. Mas que fé é essa? Quando o Judas usa o termo fé aqui, irmãos, ele não está usando confiança em Deus. Ele não está usando o pensamento que a gente tem de fé, né? Que eu confio em Deus, eu tenho certeza que Deus está cuidando de todas as coisas, o Senhor é o meu Redentor, Ele é meu Salvador, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele não está falando desse tipo de fé. O Judas está falando de fé no sentido de uma compilação do ensino apostólico comum a todos os crentes. Então ele não convida a você defender a sua confiança, mas ele convida você a defender o conjunto de coisas que constituem a nossa fé, o conjunto doutrinário que constitui a nossa fé, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E batalhar pela fé não é simplesmente debater teologia. Às vezes a gente fala assim, ok, não é fé confiança em Deus, é fé conjunto doutrinário, né? Aqueles alicerces, aquilo que eu falei que é comum ali atrás, né? Trindade, cristologia, uma pneumatologia, né? A doutrina do Espírito Santo correta e uma doutrina de salvação correta. Isso define o que é uma igreja cristã. Ok, então nós temos isso muito bem definido na Escritura e é isso que nós temos que defender. Beleza, então é isso que nós temos que defender, então vamos debater teologia sem parar por aí que estamos defendendo a fé que uma vez por todas foi dada
aos santos. Não é isso. Não é isso que Judas está pensando. Ele está pensando, defenda a fé, sim, a fé doutrinária, mas não defenda ela apenas em debates teológicos. Abram comigo Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Vivei, vivam por um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, batalhando pela fé. O apóstolo Paulo não fala de defender a fé por meio de debates teológicos. O apóstolo Paulo fala de defender a fé vivendo. Ou seja, batalhar pela fé não é apenas debater teologia, mas viver em conformidade com o Evangelho. Ah, como, Alberto? Como é isso? E eu separei alguns exemplos, irmãos, para a gente pensar aqui. Exemplo de ações que mostram um viver de batalha pela fé. Mordomia cristã. As pessoas ao redor de você, elas olham como é que você usa o seu dinheiro. Elas olham o que é prioridade com o seu dinheiro. Tá bem? Você sabe se você é fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Isso é mordomia cristã. É usar os recursos que Deus tem me dado para que eu possa prover conforto à minha família, mas também para que eu possa sustentar a obra do Senhor. Vida de oração. Oração transforma a nossa forma de agir. Oração transforma a nossa forma de ver o mundo. Então as pessoas ao redor percebem a nossa batalha pela fé quando percebem que nós oramos. Orar mostra que nós estamos defendendo as bases da nossa fé. Guiar a família. Maridos, estamos ainda no mês da família. Maridos, sejam verdadeiros líderes, verdadeiros pais, protejam suas esposas. Esposas, auxiliem seus maridos. Filhos, se submetam aos seus pais. Quando nós vemos uma família funcionando de maneira cristã, nós podemos sim compreender que há uma batalha pela fé. É uma família lutando para ser família neste mundo caído. Família conforme o padrão determinado por Deus. Outra coisa, adimplência, ou seja, irmãos, ter o nome limpo na praça. Você batalha para ter o nome limpo na praça, porque quando você está batalhando por isso, você está batalhando para que o nome de Deus seja glorificado. E para que aquelas coisas que você diz crer se mostrem verdadeiras. Pureza no falar. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29, diz o seguinte, Efésios 4, versículo de número 29. Vamos ler esse texto? Então, Efésios 4, 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita paz aos que ouvem. Eu acredito em um compilado de doutrinas, eu acredito num grupo de mandamentos revelados na palavra de Deus, e quando eu vivo de acordo com eles, eu estou batalhando pela fé. Eu estou mostrando para as pessoas de fora que funciona, independente das dificuldades ao meu redor. Pureza no falar é uma dessas batalhas. Às vezes a gente acha que pureza é só não falar palavrão. Mas o texto de Efésios traz uma outra ideia. Se a gente tem que dizer palavras que são boas para edificação, isso vai edificar alguém? Isso vai fazer com que a pessoa chegue mais perto de Jesus? Conforme a necessidade. Isso é necessário? Eu tenho que falar isso mesmo? E transmita graça àquele que ouve. Será que isso mostra o caráter gracioso de Deus? Quando eu consigo controlar minha língua para falar apenas aquilo que edifica, apenas o que é necessário e apenas aquilo que traz graça, eu estou batalhando pela fé no meio deste mundo caído. Honestidade. Não, eu prometi uma coisa, eu vou cumprir aquilo, mesmo que eu tenha prejuízo. Ah, mas o mundo não fala assim. Eu estou batalhando pelo que eu creio. E o que eu creio pede para que eu fale dessa forma e age dessa forma. Pensar biblicamente. E aí a gente entra em todos os aspectos da mentalidade cristã.
Política, o que você pensa? Religião, o que você pensa? Prática de esportes, o que você pensa? Administração de dinheiro, o que você pensa? Constituição familiar, o que você pensa? Você pensa o que você acha? Você pensa o que o mundo diz? Ou você pensa o que a palavra de Deus afirma? Quando você decide falar, eu acredito no que a Bíblia diz, e quando você decide defender esses posicionamentos que estão aqui revelados diante do mundo caído, você está batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Vida de leitura bíblica. Você só vai pensar biblicamente se você tiver uma vida de leitura bíblica. Então, à medida que nós lemos a Bíblia, nós começamos a pensar biblicamente e as nossas opiniões passam a ser opiniões bíblicas, mesmo que todo mundo esteja contra nós. Uma vez eu ouvi alguém dizer que um com Deus é a maioria. Talvez no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você seja o único cristão. Como o pastor Sérgio falou comigo uma vez, quando eu estava passando por uma crise. Ele falou, Alberto, talvez você seja a única Bíblia que essas pessoas vão ler aí onde você está. Então, leia a sua Bíblia para que você possa pensar biblicamente e então você possa defender suas opiniões biblicamente e as pessoas veem que a sua fé é uma fé verdadeira. Caminhando mais um pouquinho aqui, mais um exemplo de ações que mostram um viver de batalha pela fé. Participação na igreja. Você acorda domingo de manhã, pega sua esposa, seus filhos, leva para a igreja. Você pega domingo à noite, pega sua esposa, seus filhos, leva para a igreja. Você ouve hinos na sua casa, você participa das reuniões de oração, você coloca os seus filhos para ir no culto de jovens, você facilita para que sua esposa participe das atividades de mulheres da igreja, você, casal, participa das atividades de casais da igreja, meninas nas mensageiras, rapazinhos nos embaixadores. Quando as pessoas olham ao redor e veem que nós estamos engajados na igreja, eles entendem, eles acreditam no que o livro diz, e eles vivem a comunidade conforme o livro diz. Então, realmente, eles creem naquilo. Quando nós vivemos na prática as verdades do reino, nós estamos batalhando pela fé nesse mundo caído que diz tudo ao contrário do que a palavra de Deus nos diz. Vamos voltar em Judas. Versículo 3 ainda. Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, isso é muito importante. Isto é muito importante para a gente encerrar o versículo 3. Judas ele está escrevendo, ele vai escrever para eles. Eu vou falar o que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo uma carta apologética com o objetivo que vocês batalhem diligentemente, e eu quero que vocês batalhem por algo, batalhem pela fé, ok? E essa fé ela foi entregue, ou seja, esse conjunto de coisas que vocês têm que crer, esse conjunto doutrinário de coisas que vocês têm que crer, está entregue a vocês. Ah, mas que conjunto é esse? Primeiramente, irmãos, a gente tem que entender que a fé da igreja ela está compilada em 2 tomos. O primeiro tomo chamado Antigo Testamento e o segundo tomo chamado Novo Testamento. Tá bem? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 8. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 3 a 8, traz um resumo do ensino apostólico. Leiam comigo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8, resume o ensino apostólico. Esse é um dos tomos doutrinários que a igreja recebeu, um dos livros doutrinários que a igreja recebeu, das reuniões de informações do que se deve crer que a igreja recebeu. A fé que foi, de uma vez por todas, entregue aos santos. Qual que é o segundo tomo? É o Antigo Testamento.
2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, texto clássico, versículos de 14 a 17, diz o seguinte: Tu, porém, o apóstolo Paulo escrevendo aquele jovem pastor diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, as sagradas letras. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quando o apóstolo Paulo fala toda a escritura para Timóteo, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Tá bem? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, irmãos, é o ensino apostólico e o Antigo Testamento. O que mais? 2 Pedro, eu gosto muito desse texto. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16, diz assim, Pedro escrevendo, tá? Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então a gente tem o ensino apostólico, o Antigo Testamento, as escrituras são sagradas, e aqui diz o apóstolo Pedro, ele coloca os escritos de Paulo em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Quando ele fala, olha, eles deturpam o escrito de Paulo, assim como deturpam as demais escrituras, assim como deturpam o Antigo Testamento. Então Paulo e o Antigo Testamento estão em pé de igualdade. O ensino apostólico, o ensino de Paulo e o Antigo Testamento formam os dois tomos, Antigo e Novo Testamento, 66 livros, que é a fé que foi, uma vez por todas, entregue aos santos. Isso é importante? É importante, sabe por quê, irmãos? A igreja não está aberta a inovações doutrinárias. Ah, Alberto, mas a gente tem que ver que os tempos mudaram, então nós temos que dar respostas diferentes para coisas diferentes que aparecem. A Bíblia diz, irmãos, que todo tipo de pecado é a soberba dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Todo pecado está encaixado nisso. Então, não existe algo novo que a gente tenha que reler a Escritura. A Bíblia diz o que ela diz. O que acontece muitas vezes é que nós lemos a Bíblia errado. Mas ela tem resposta para todas as coisas. Não estamos para inventar coisas novas. Então, toda vez que a igreja decidiu caminhar, ou apareceram teólogos decidindo inventar coisas novas, deu problema na história da igreja. A gente tem que ficar com a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tá bem? Então a primeira parte, Judas fala o que ele vai escrever e o que ele exige da igreja. Então eu vou escrever um compêndio apologético e eu quero que vocês batalhem. Batalhem pela fé, tá bem? A fé, o conjunto doutrinário, tá? Que vocês receberam, isso aqui. Uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, tá bem? Então, é uma fé, um compêndio doutrinário, que vocês têm que batalhar, não apenas debatendo, mas também vivendo isso, tá? E essa fé foi entregue. Tá aqui, leiam isso, entendam os mandamentos, vivam isso. Se vocês entenderem os mandamentos, conseguir defendê-los, conseguir vivê-los, vocês estão vivendo em conformidade com a palavra de Deus e estão sim batalhando pela fé. Aí você pode perguntar, ok, Alberto, antes da gente encerrar o versículo 3, quer dizer que eu não posso debater teologia? Pode, meu irmão, debate teologia. Tá? É importante você debater teologia, é importante. Todos nós somos teólogos, bons, ruins ou indiferentes, mas todos nós somos. Se você tem dúvida, debata. Se você ouvir alguma coisa, pergunte. Tá bem? Se você sabe de uma coisa e você está convicto daquilo ali, de acordo com a Escritura, converse com as pessoas que chegam a você pensando diferente. Mas 2 João, capítulo 9,
Segundo João, versículos 9 e 10, traz o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dei boa-vinda. Nós não estamos abertos a debates, a mudar doutrinas, a inovações. Desculpe, irmãos, estamos abertos a debates, mas não estamos abertos a mudar doutrinas. Recentemente a gente teve um problema com uma determinada igreja que decidiu aceitar em seu rol de membros pessoas homossexuais, pessoas que vivem efetivamente na prática homossexual, que é pecado. Também é pecado, a Bíblia diz que é pecado. E eles decidiram aceitar em seu rol de membros e falaram que, debaixo de muita oração, receberam essa orientação de Deus. Então, ou seja, uma inovação doutrinária que nós não estamos abertos para isso. A gente fica com o que a palavra expressa de forma clara e a gente, qualquer dúvida, temos o capítulo 1 de Romanos para tratar dessa questão bem específica dessa igreja. Então, encerramos a primeira parte. Judas fala o que ele vai escrever e o que ele exige da igreja. Vamos para a segunda parte. E aí ele começa o versículo 4 de uma forma bem peculiar, irmãos. Ele começa o versículo 4 assim: Pois, é legal isso. Vamos de novo, desde o começo? Amados, quando empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, eu escrevi sobre soteriologia, tá? Foi que me senti obrigado, ou seja, percebi o que vocês estavam vivendo, percebi o perigo, obrigado a corresponder-me convosco, pedindo, exortando-vos a batalhar diligentemente, ou seja, a viver, a defender com a prática, a defender com o discurso, de forma constante e regular, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, a fé que já foi dada, não vai mudar. Defenda essa fé. Por que eu estou pedindo isso? Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Segunda parte, irmãos, dessa parte de propósito da carta. Judas fala por que a igreja deve fazer o que ele está pedindo. Por que ela deve fazer o que ele está mandando. E ele começa a falar, olha, vocês têm que defender a fé porque certos indivíduos se introduzem com dissimulação. Ou seja, irmãos, a heresia, como eu já disse na aula passada, não é chutando a porta, não. Ela entra devagarzinho, é de mansinho, é pregando no banquinho com a luz baixa. Entendeu? É fazendo aquela pregação, você é legal, você é o cara bom, você merece. E vai. E eles distorcem o amor de Deus para tornar outra coisa. Reverte o amor sacrificial de Cristo em um amor egocêntrico, um amor egoísta no homem. Você é bom, você é importante. E aí vai entrando devagarzinho. A heresia, irmãos, ela entra bem devagarzinho, é de mansinho. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Minto, irmãos, desculpe. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, ou seja, dissimuladamente, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Ou seja, a pessoa chega pregando igual Satanás,
de forma suave, de forma mansa, dissimuladamente, e vocês aceitam. Porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos. Ou seja, olha, existem falsos apóstolos, existem falsos mestres, que estão entrando devagarzinho e vocês estão engolindo. Irmãos, Judas escreve: vou escrever isso, eu quero que vocês façam isso por causa disso, porque esses caras vão vir de forma dissimulada. Fiquem espertos, porque entra devagarzinho. Lutem pela fé, porque é devagarzinho que vocês a corrompem. É devagarzinho que ela é gasta pelo ensino ruim. E ele continua: os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, esse texto aponta para a condenação desses falsos mestres. Essa condenação a gente encontra na própria carta de Judas, tá? Ele fala anteriormente, mas ele está apontando para as profecias apostolares e para a profecia lá de Enoque. Então a gente encontra essa condenação desses homens que já foi prometida do versículo 11, versículos 14 e 15, versículo 17 e 18 da própria carta de Judas. Existem autores, tá, irmãos, que falam que desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Gosta de usar o termo que esses caras já estão escritos lá na eternidade como que serão condenados. É forçar o texto um pouco, também é forçar o texto um pouco, falando da condenação desses homens baseado nessas profecias, não, por exemplo, no texto lá de Jeremias 22:30, que é um texto que o pessoal gosta de usar para falar isso. Então ele fala, cuidado, porque eles entram devagarzinho, cuidado, porque eles já estão condenados, eles já estão degringolados, já estão no caminho mau, então cuidado com eles. Obviamente, Deus passa o pano? Deus não passa o pano. Deus vai deixar esses homens impunes? Deus não vai deixar esses homens impunes. Tá? Os falsos mestres não passarão ilesos no juízo de Deus. Mas Judas está falando, igreja, batalha, porque eles entram devagarzinho. Igreja, batalha, porque eles já estão condenados. Igreja, batalha, porque o ensino ruim deles vai levar vocês para a condenação junto com eles. Igreja, abre o olho com o que você está ouvindo. Igreja, abre o olho com o que você está lendo. Igreja, abre os ouvidos com o que você está escutando. Igreja, cuidado! Batalhem pela fé, então estudem a palavra de Deus para que vocês conheçam esses tomos, Antigo e Novo Testamento, de forma que vocês possam viver em conformidade e não engolir qualquer heresia que vem. E Judas continua. Eles vêm devagar, eles estão condenados e querem arrastar vocês para a condenação. Eles são ímpios. Irmãos, impiedade é você viver de forma resoluta contra Deus. Isso é impiedade. Eu não vou ter piedade, eu vou viver de forma ímpia. Eu vou viver sem amor. Eu vou viver afastado de Deus. Eu vou viver fazendo o que eu quero. Homens que viviam de forma dissoluta. Homens que se opunham à autoridade de Jesus. E ele fala sobre essa autoridade de Jesus ali na frente. Então, Judas fala o que ele vai escrever, o que ele espera da igreja, e ele fala por que ele quer que a igreja age dessa forma. Eu quero que vocês batalhem por causa disso. Porque eles vão entrar devagar, vocês não vão sentir eles aparecer. Vai ser devagar, o discurso vai ser bom. A gente vê isso muito, irmãos, em nossas igrejas hoje em dia, no evangelicalismo brasileiro. A pessoa chegou, ela prega bem, ela ensina, ela tem uma boa retórica, ou seja, ela prega bem, ela fala bem em público, ela já é alçada a um patamar na igreja. Ela já vai começar a pregar, vai começar a ensinar. Isso acontece nas nossas igrejas, né? Isso acontece. E às vezes a gente está colocando lá no púlpito alguém terrível. Por isso que os pastores têm que estar atentos. Os homens da igreja têm que estar atentos. Eles entram devagarzinho, eles já estão condenados e querem arrastar mais gente com eles. E vão lá, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Transformam em libertinagem a graça de Deus.
Irmãos, existem textos da Bíblia que definem muito bem como a gente deve viver. Nós estamos sujeitos a isso. Nós não podemos viver como bem queremos. Não é porque fui salvo pela graça que eu vivo do jeito que eu quiser. A graça é de graça, mas ela não foi de graça. O texto que fala que transforma em libertinagem a graça mostra um problema muito comum na igreja primitiva. Muito comum mesmo. Eu vou falar o nome daqui a pouco, mas primeiro nós vamos ler 3 textos aqui. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 15, traz esse problema na igreja de Roma. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então eu estou na graça, eu faço o que eu quero e Deus vai passar o pano. Não, não é isso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 12 a 20. Agora a gente já tem um problema em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios agora, e ele fala, olha, é o seguinte, vocês não podem fazer o que vocês querem com o corpo de vocês. Vocês não podem viver de forma libertina. Vocês não podem achar que porque é graça, eu faço o que eu quero. Não, existe um padrão moral para se viver. Gálatas 5,13. Então nós já vimos esse problema na igreja de Roma, nós já vimos esse problema na igreja de Corinto, e agora nós vamos ver esse problema na igreja, na região da Galácia. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando fala que eles transformam a liberdade em libertinagem, a graça do nosso Deus, está falando que eles pegam um presente gracioso que Deus nos dá e usa como um pretexto para fazer o que quiser. Posso fazer o que quiser, porque quanto mais eu pecar, mais Deus vai me perdoar, e onde superabunda o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então eu posso pecar à vontade e vou navegar dos mares da graça de Deus. Isso é conhecido como antinomianismo. Antinomianismo é a ideia que se pode viver alheio à lei moral conforme ela é apresentada no Antigo Testamento e no ensino dos apóstolos. Muitos e muitos mestres, falsos mestres, ensinavam isso naquela época. Ou seja, antinomianismo, Davi vai colocar esse nome aqui embaixo para vocês, que é a ideia de que você pode viver sem lei. Você pode fazer o que você quiser porque você está debaixo da graça. Isso ganha muita força hoje em dia, irmãos, no nosso contexto evangélico brasileiro, porque a gente escuta muito evangélico falando o seguinte: estamos no tempo da graça. No Antigo Testamento era o tempo da lei, e agora é o tempo da graça. Isso é uma visão um pouco distorcida da Escritura. Porque quando Adão e Eva pecam, Deus poderia ter fulminado eles. Mas Deus age de forma graciosa. Ele mata um animal, tira as peles daquele animal e faz roupas para eles. Ele cobre a vergonha deles através da morte daquele animal.
Então Deus já foi gracioso ali. Ele deu para eles aquilo que eles não mereciam. E a graça vem caminhando por toda a Escritura. Então a gente não está diante de um Deus que mudou do antigo para o novo. Nós estamos diante de um Deus gracioso. Porém estamos diante de um Deus que tem um padrão moral. E que ele exige que vivamos esse padrão moral que ele estabelece. Tá bem? Então, Judas está falando, olha, vocês precisam batalhar. Porque estão entrando esses caras devagarzinho. Estão entrando esses caras que estão condenados e querem levar vocês junto para a condenação. Estão entrando esses caras que menosprezam o sacrifício de Cristo ao fazer da graça uma graça barata. Cuidado, igreja. Abre o olho. E eles continuam, e Judas continua. Negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eles negam o senhorio de Cristo. Eles negam como? Através da prática. Lembra que eu batalho pela fé à medida que eu vivo a fé? À medida que eu vivo os princípios? À medida que eu vivo os mandamentos? À medida que eu vivo os princípios, vivo o entendimento do reino, vivo a cultura do reino, eu estou batalhando pela fé nesse mundo caído. Então, esses camaradas, eles viviam de forma contrária. Eles viviam de forma imoral. Então, eles negavam o nosso único soberano e Salvador Jesus Cristo. Eles negavam pela prática e negavam também pelo discurso. Porque mesmo que eles dissessem que Jesus era Senhor, eles viviam de forma que Jesus não era Senhor da vida deles. Irmãos, isso é muito, muito comum hoje em dia ainda. Eu estou gostando demais de estudar Judas, porque mostra que as coisas não mudam muito. Eles poderiam até falar que Jesus era Senhor, mas viviam de forma contrária. Viviam sem lei moral da parte de Deus. A gente vê muito isso hoje em dia. A pessoa se diz cristã, mas a prática dela não condiz com o que ela está falando. Ela vai todo domingo de manhã na igreja, todo domingo à noite na igreja, mas ela fala que ela é evangélica, ela escuta louvor no carro, mas ela tem nome sujo na praça, é um péssimo pai, é um péssimo marido. O discurso é mas a prática mostra que eles negam o senhorio de Jesus. Jesus não é Senhor sobre a vida deles. A gente está cheio disso na igreja. Gente que quer ter Jesus como Salvador. Jesus resolve o meu problema de afastamento de Deus. Mas não quer ter Jesus como Senhor. Jesus, estou disposto a fazer aquilo que o Senhor exige de mim. Esses mestres eram assim. E Judas fala, cuidado com eles. Porque eles negam o senhorio do Senhor Jesus. E eles vão apresentar um estilo de vida gostoso para a carne de vocês. E vocês vão cair. Vocês vão tropeçar. Cuidado com esses mestres. Essa palavrinha, irmão, soberano que a gente tem aí, único, soberano e Senhor Jesus Cristo, ela é uma palavrinha que quando a gente pega a tradução do Antigo Testamento para o grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá, irmãos? Quando a gente pega o Antigo Testamento e traduz para o grego, a gente tem uma versão, tá, que foi feita dessa tradução do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Na Septuaginta existe uma palavrinha chamada despotes. Não, despotes, isso, despotes. De déspota. A gente tem o déspota, a palavra déspotes. A palavra déspotes aponta autoridade máxima. E essa palavrinha déspotes no grego, ela é usada aqui. Esse soberano aqui, que lá na Septuaginta era usada para Deus, aqui é usada para Jesus. Então, Judas ele termina a parte de propósito da carta dele, onde ele fala o que ele vai escrever, o que ele exige da igreja, e por que ele quer que a igreja age dessa forma. Ele termina falando do senhorio de Cristo. Apesar dos falsos mestres entrarem dissimuladamente, de estarem condenados e quererem levar outros para a condenação, de serem libertinos, de questionarem o senhorio, Cristo é Senhor. Ele é Deus. A palavra que eu uso para Deus, déspotes, eu uso para Cristo, déspotes. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Neguem ou não, vivam ou não, sejam libertinos ou não, ele continua sendo Deus. É isso que ele fala para os seus ouvintes. E Judas usa a mesma palavra que era usada para Deus, para Cristo. Ele encerra o seu alerta, encerra o seu propósito, reafirmando a divindade de Cristo.
E a gente chega em outras questões. Nossa batalha pela fé, irmãos, passa por reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Então eu vou ler minha Bíblia, pensar biblicamente, orar, vou pagar minhas contas em dia, vou viver minha mordomia cristã, vou guiar minha casa, vou conduzir meu carro, eu vou me alimentar, eu vou pagar minhas contas, eu vou trabalhar, eu vou assistir televisão, eu vou ouvir música, tudo pensando sempre que Jesus é Senhor sobre a minha vida. Então eu vou viver conforme o meu Senhor exige. Fomos convidados a batalhar pela fé, fundamentados no senhorio de Cristo. Batalhem pela fé, fundamentado no senhorio dele. O mundo não se submete ao senhorio. O mundo age de outra forma. Os falsos mestres ensinam outra coisa. Os falsos mestres vivem de outra forma. Mas vivam vocês, fundamentados no senhorio do nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Mesmo que eles neguem, vivam assim. Fomos convidados a batalhar pela fé, fundamentados no senhorio de Cristo. O senhorio se mostra real quando nossa batalha é na vida prática, como eu já disse, e não somente em debates teológicos. Devemos batalhar porque os falsos ensinos vêm de mansinho, nos arrastando para a perdição. Devemos batalhar porque muitos vêm negando a Cristo no discurso e na prática de uma vida rebelde a eles. Eu vou viver fundamentado na lei de Deus, eu vou viver fundamentado na fé que foi entregue aos santos, em toda essa escritura, eu vou viver fundamentado nisso, independente dos outros, eu vou viver. A minha batalha pela fé é viver isto. É fácil? Não. Mas o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos conduz. Quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, nós seremos vitoriosos nesta batalha. Devemos batalhar porque, se não fizermos, as heresias matarão nossas igrejas. Irmãos, se nós não vivermos um cristianismo eficiente, real, verdadeiro, transformador, se nós não pensarmos biblicamente, se nós não gastarmos tempo em entender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, as heresias vão entrar e elas vão destruir nossas igrejas. E depois delas destruir nossas igrejas, elas vão destruir nossas famílias. Ou vão destruir as famílias antes e as igrejas depois. E depois vão destruir a sociedade. Porque nós teremos igrejas que não fazem diferença. Porque nós teremos igrejas de fé barata. Que engole falsos mestres. Que engole falsos ensinos. Que se afasta da verdade da Escritura. Resista. Batalhe por isso aqui. Batalhe para viver isso aqui com integridade. Judas está te chamando para colocar o capacete. Judas está te chamando para colocar mochila. Judas está te chamando para pegar a tua espada. Para pegar o teu fuzil. Judas está te chamando para isso. Quando fala batalhar, irmãos, não é algo fácil. Nenhuma batalha é fácil. Não existem guerras fáceis. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Devemos batalhar porque se não fizermos, as heresias matarão as nossas igrejas, as nossas famílias e as nossas sociedades. E eu quero encerrar com o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13, para que nós possamos encerrar hoje. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Devemos batalhar, porque se não fizermos, as heresias matarão nossas igrejas, nossas famílias, nossas sociedades. Se deixarmos de batalhar pela fé que foi entregue aos santos, nós passaremos a engolir qualquer coisa que vem. E então nós pararemos de fazer a diferença. E nós veremos sim o mundo indo de mal a pior.
E não adianta botar a culpa em ninguém. A culpa é minha, a culpa é sua. Porque não estamos vivendo o Evangelho que transforma. Não estamos gastando tempo em aprender a palavra, para que possamos praticar a palavra. Para que o mundo seja transformado através do nosso testemunho. Não estamos nos colocando em posição de instrumentos na mão de Deus. Para mostrar que o que tem aqui é verdade. Que o que tem aqui funciona. Que o que tem aqui muda vidas. Que o que tem aqui mudou a minha forma de viver. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos, depois do propósito de Judas, o que eu estou escrevendo? Uma carta apologética. O que eu quero que vocês façam a partir daí? Quero que vocês batalhem pela fé. Por quê? Por causa do falso ensino que cerca vocês, que quer tragar vocês. Nós possamos sim nos debruçar em aprender a palavra de Deus e fazermos a diferença, vivendo o Evangelho, batalhando na prática pelo Evangelho, não apenas no mundo das ideias. Feche seus olhos, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa aula, muito obrigado, ó Deus, por este momento. Que o Senhor, Pai, nos dê ousadia para vivermos as Tuas verdades reveladas. Que o Senhor nos dê coragem para viver aquilo que a Tua palavra diz. Que o Senhor nos dê força no Teu Espírito, Pai, para vencermos as resistências desse mundo, Pai. Mas também que o Senhor nos dê força, Pai, para erguermos barreiras que nos protejam contra falso ensino. O Senhor nos dê barreiras, Pai, para que possamos refutar todo e qualquer tipo de heresia, Pai, que nega o senhorio de Cristo, nosso único e soberano Senhor, Pai. Senhor meu Deus, que nós possamos como igreja sermos realmente bastiões da verdade, coluna e baluarte da verdade, Pai, e que a Tua verdade resplandeça sobre o nosso viver, não apenas como igreja, mas também como crente. Que cada um de nós, Pai, possamos viver nessa terra como verdadeiros soldados do Teu reino, Pai, fazendo diferença por onde quer que andemos. Muito obrigado, ó Pai, pela carta de Judas. Muito obrigado, ó Pai, por essa exortação à defesa da fé. Que possamos sim defender falando, que possamos sim saber como defender com argumentos, mas que o nosso proceder, Pai, seja o maior argumento da veracidade da Tua Santa Palavra. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. E Deus te abençoe. Muito obrigado pela companhia. Obrigado mesmo. Que você possa ter crescido. Perdoe alguma falha, perdoe algum erro. Qualquer dúvida, questionamento, pode colocar nos comentários. Críticas, coloca nos comentários. Curta o nosso canal. Compartilhe os vídeos com seus amigos, seus irmãos, com a sua família. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial. E até a nossa próxima aula aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina.